Título 3. Das atribuições. Capítulo 1. Do Procurador-Geral. Artigo 35. São atribuições do Procurador-Geral de Justiça. 1. Administrativas. A. Despachar o expediente do Ministério Público com o Governador do Estado. B. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de Concurso. C. Submeter ao Colégio de Procuradores as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e seus respectivos vencimentos, e a de orçamento anual. D. Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, após a manifestação do Colégio de Procuradores de Justiça. E. Praticar atos de gestão e decidir as questões relativas à administração geral, patrimonial e de pessoal do Ministério Público e, quanto à administração de pessoal, a administração financeira e orçamentária. 1. Elaborar proposta de orçamento de custeio e investimento, bem como de programação financeira, consoante normas legais aplicáveis, submetendo-as à apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça. 2. Adotar medidas contábeis e de apuração de custos, de forma a permitir a análise da situação econômica, financeira e operacional do Ministério Público, em seus vários setores, bem assim a formulação de programas de atividades e de seus desdobramentos. 3. Dispor sobre a aplicação e execução do orçamento anual. 4. Aprovar as propostas orçamentárias elaboradas por unidade orçamentária ou de despesa. 5. Autorizar a distribuição de recursos orçamentários para as unidades de despesa. 6. Baixar, no âmbito do Ministério Público, normas relativas à administração financeira e orçamentária, de acordo com as normas legais pertinentes. 7. Manter contato com os órgãos de administração financeira e orçamentária. 8. Exercer atos próprios de gestão dos fundos e recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual. 9. Autorizar adiantamento. 10. Autorizar liberação, restituição ou substituição de caução geral e de fiança, quando dadas em garantia de execução de contrato. 11. Editar atos e decidir, na forma da lei, sobre implementações decorrentes do sistema remuneratório, bem como sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares. 12. Definir, na forma da lei, sobre o horário de funcionamento administrativo e de trabalho do pessoal, podendo instituir o regime de teletrabalho para atender aos interesses da instituição. F. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção, convocação e demais formas de provimento derivado definidas nos artigos 78 a 80 desta lei. G. Editar atos de aposentadoria, exoneração, demissão e outros que importem em vacância dos cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade dos membros do Ministério Público e de seus servidores. H. Designar o Subprocurador-Geral de Justiça, para o biênio coincidente ao seu mandato, os promotores de justiça assessores da Corregedoria-Geral do Ministério Público, o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, os procuradores e promotores de justiça assessores do Procurador-Geral de Justiça, o diretor da Escola Superior do Ministério Público, os diretores dos Centros de Apoio Operacional, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e dos Grupos de Atuação Especial, o Secretário-Geral e o Coordenador-Geral do Ministério Público, este último, após a aprovação do seu nome pelo Colégio de Procuradores de Justiça. E delegar, preferencialmente, ao Subprocurador-Geral de Justiça e, nos eventuais impedimentos deste, aos Procuradores de Justiça, suas funções junto ao Pleno do Tribunal de Justiça e ao Conselho da Magistratura e, na primeira instância, a qualquer membro do Ministério Público. J. Presidir e proceder à distribuição dos processos entre os Procuradores de Justiça, na forma disciplinada em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. K. Autorizar entrevista de servidores do Ministério Público à imprensa em geral, sobre assuntos de sua área de atuação. L. Propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a criação de coordenadorias especializadas na primeira e segunda instância e designar os seus membros, e criar diretamente núcleos especializados, designando seus membros. M. Designar representantes do Ministério Público junto aos órgãos de execução nas hipóteses de vacância, licença, suspeição, ausência do titular ou para atuação em conjunto com o membro titular, bem como junto aos órgãos públicos nos casos previstos em lei, ouvida a Corregedoria Geral quando a designação superar 60 dias ou for por prazo indeterminado. N.
Autorizar membros do Ministério Público a se afastarem do Estado, para participar de congressos, seminários, eventos ou encontros relacionados ao exercício da função, pelo prazo máximo de 5 dias úteis. Resolver os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público. Indicar ao Procurador Regional Eleitoral membros do Ministério Público, nos afastamentos ou impedimentos do promotor de justiça titular. Aplicar as punições disciplinares de sua competência aos membros do Ministério Público, nos casos previstos nesta lei, e aos servidores auxiliares. Fazer publicar, até 31 de dezembro de cada ano, a escala de férias individuais e a tabela de substituição natural dos membros do Ministério Público e até 31 de janeiro, o quadro geral de antiguidade do Ministério Público, observando-se as seguintes regras. A substituição natural dos membros do Ministério Público ocorrerá nas hipóteses de afastamento em geral, suspeição ou impedimento, declarados pelo membro do Ministério Público ou contra ele reconhecidos, exceto nos casos de abono ou licença para frequentar cursos de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior. A tabela de substituição natural será elaborada a partir de critérios objetivos de escolha, e baseada nas unidades ministeriais substituídas e substitutas, sendo obrigatório o respeito à ordem de preferência prevista na tabela. 3. O promotor de justiça com atuação em unidade com atribuição eleitoral não substituirá em outra que possua atribuição eleitoral. 4. Na hipótese de não ser possível o atendimento dos critérios previstos nas alíneas anteriores, o Procurador-Geral de Justiça designará promotor de justiça para substituição. 5. Somente nos casos excepcionais de força-tarefa, mutirão ou afastamento duradouro de membro do Ministério Público, poderá o Procurador-Geral de Justiça designar, fora dos critérios previstos nas alíneas acima, membro para atuação conjunta, nos 2 primeiros casos, e substituição duradoura, no último, hipóteses em que necessariamente será indicado o período de designação, que, no caso de substituição duradoura, será de no máximo 2 anos.